Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast IPs. Hoje, tratando sobre um assunto muito importante, que é a prevenção da violência doméstica contra a mulher, né? E trazendo também para vocês os benefícios que estão previstos para as vítimas. Meu nome é Raquel, sou escrivã de polícia aqui em Firminópolis e nós vamos receber aqui para falar desse assunto o Dr. Luiz Fernando, que é delegado de polícia aqui em Firminópolis e responde também pelo JEIC. E ele vai trazer para a gente algumas informações sobre situações de violência doméstica. Seja bem-vindo, doutor. Eu que agradeço o convite. É muito importante essa fala hoje sobre prevenção e o combate à violência doméstica contra as mulheres. É muito importante a gente estar falando sobre isso. E eu aqui dividindo com a minha colega de trabalho e a amiga Raquel, escrivã de polícia, vamos trazer algumas informações para vocês. Então, doutor, muita gente associa a violência doméstica apenas com agressões físicas. O senhor pode falar um pouquinho para a gente quais são os tipos de agressão? Sim, a própria Lei Maria da Penha, né, ela traz lá em seu rol 5 tipos ou formas de violência, sendo a violência física, a violência patrimonial, violência sexual, violência psicológica e violência moral. Realmente, várias pessoas associam violência apenas à violência física, mas tem essas 5 formas de violência e, geralmente, elas costumam ocorrer de forma silenciosa. Elas são atos iniciais de humilhação, de perseguição, de constrangimento àquela mulher, até que se cheguem a um ato de violência. E aí a mulher se vê presa em um ciclo de violência. E nesse ciclo, o agressor, ele tende a se arrepender daquela agressão e a mulher, aceitando aquilo, ela vê presa no ciclo e esse ciclo vai se intensificando cada vez mais. Então, doutora, a violência psicológica ela é mais silenciosa e ela acontece muito também, né? Os xingamentos, essa questão da humilhação. Sim, é um início, né, do ciclo de violência. O ciclo de violência, eles são compostos por 3 fases. Primeiro, a fase de tensão, né, que é essa fase de humilhação, essa fase de perseguição e ciúme excessivo. Depois, o agressor, ele vai para a fase de violência física mesmo. São atos de agressão. A terceira fase é a chamada fase do arrependimento ou da lua de mel, em que o agressor ele se arrepende daquela prática, né, daqueles atos de violência, e a mulher acaba, por vezes, aceitando essas desculpas, acreditando que aquilo não vai mais ocorrer. Todavia, a gente verifica em casos concretos que esse ciclo ele é cada vez mais, o tempo dele cada vez menor, os atos de violência, e mais intensos. Doutora, a doutrina, ela qualifica uma expressão, inclusive até interessante, né, que é a síndrome da gaiola de ouro. O senhor pode falar um pouco mais sobre isso pra gente? A síndrome da gaiola de ouro realmente é tratada pela doutrina. O que dispõe, né? A violência doméstica ela está presente em várias classes da sociedade. Então, a mulher que se vê presa em um ciclo de violência, muitas vezes com status, ela se vê em um status, né, com um poder aquisitivo familiar maior, então ela está presa naquele ciclo e ela decide por não sair daquele ciclo de violência com medo de perder o status, com medo de faltar recursos financeiros e até por dependência psicológica. Por isso, romper o ciclo é muito importante. Então, procure a polícia caso você se sinta em uma dessas condições. Raquel, eu acho interessante a gente falar que o silêncio não pode ser o cárcere da mulher. Então, o ciclo ele precisa ser rompido e ele só é rompido a partir de uma decisão. Então, a mulher tem que decidir romper esse ciclo de violência, muitas vezes difícil, mas nós temos toda uma rede de apoio, uma rede de proteção para estar dando esse suporte para a mulher vítima de violência. Doutor, então, quando a vítima ela resolve denunciar e ela procura a autoridade policial, o que a Polícia Civil pode fazer de imediato para ajudá-la? A Polícia Civil vai dar total apoio, né, para aquela vítima de violência. O mecanismo real de proteção é a medida protetiva, é uma medida imediata que visa com que o agressor ele mantenha a distância, né, da ofendida e da família e visa com que se retire aquela mulher do risco concreto ou iminente que ela está
correndo. Então, nós fazemos todo esse trabalho de apoio, de instrução do procedimento, nós remetemos todo o procedimento para o Poder Judiciário e, se for o caso, nós representamos até pela prisão preventiva daquele agressor. E vale lembrar que, para requerer medidas protetivas, a vítima não precisa estar acompanhada de advogado e não tem custo nenhum. Apenas comparecer na delegacia de polícia, narrar os fatos e dizer que tem interesse nas medidas protetivas. É importante lembrar, né, que quando se fala em medidas protetivas, a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, ela traz medidas protetivas que são em favor da vítima e medidas protetivas que obrigam o agressor. Então, em síntese, dentro dessas medidas protetivas, tem lá o afastamento do agressor do lar, não aproximação da vítima e também de familiares, né, às vezes até de testemunhas em relação àquele agressor, suspensão do porte de arma, pagamento de pensão, se for o caso, entre outros benefícios que são concedidos pela Lei Maria da Penha. Doutor, sabemos que existem muitas políticas públicas e prevêem benefícios para vítimas de violência doméstica. Além das medidas protetivas, o senhor pode citar algumas dessas? Sim, na verdade eu acredito que são direitos das mulheres, né? Elas não escolhem estar em uma situação de violência doméstica. Então a Lei Maria da Penha, ela traz alguns desses, vamos dizer, benefícios, que seriam o afastamento do trabalho, garantido o vínculo empregatício por um período determinado, assistência social e psicológica, né, através do CREAS e do CRAS, também facilitação, vamos dizer assim, programas habitacionais, como Minha Casa Minha Vida, aluguel social, e também o STF decidiu recentemente pela concessão do benefício previdenciário, que é o LOAS, a mulheres de vítimas de violência doméstica, desde que determinado em decisão judicial, lógico. Então, tem esse benefício. E um outro ponto que eu acho interessante recordar, que muitas vezes as pessoas desconhecem ou esquecem, é que aquela vítima de violência doméstica, toda a assistência de saúde que ela for expendida em relação a ela, o agressor, ele é obrigado a ressarcir, seja a vítima ou então, se ela for atendida pelo SUS, o agressor depois será obrigado a ressarcir o Estado. Então, ainda tem vamos dizer, essa pena para o agressor. Aqui em Firminópolis, nós temos o benefício do aluguel social, onde a vítima, para poder solicitar, basta comparecer à assistência social, munida de documentação pessoal e do boletim de ocorrência, demonstrando, né, essa situação de violência doméstica, que ela não vai precisar aguardar numa fila. Ela vai ter prioridade na concessão desse benefício. Raquel, eu acho que nesse ponto já é interessante a gente também mencionar, né, trazer essa informação para as vítimas de violência, porque eu acho que a informação que é o que vai municiar, né, as mulheres dos agressores. Recentemente eu estava vendo lá na delegacia uma decisão judicial e decretou, né, deferiu as medidas protetivas, e lá constam diversos aplicativos que as mulheres podem ter acesso agora. Então, são aplicativos que as mulheres vão poder acionar através do aparelho celular. Em casos de outra ocorrência de violência doméstica, elas podem acionar através do aplicativo. Tem lá aplicativos que são de orientações, né, para vítimas de violência doméstica, para elas verificarem os sinais que estão ocorrendo. E também de informações de todos os deveres, todos os direitos e os benefícios concedidos a essas mulheres. Doutor, e qual que é o papel mais importante da Polícia Civil nesse processo? O papel da Polícia Civil, a Polícia Civil ela faz parte da rede de proteção. Então, o papel da Polícia Civil é dar esse total apoio à mulher inicialmente, né? Verificando o caso concreto, verificando se é o caso, né, de pleitearmos ao judiciário através de um requerimento da mulher por concessão de medidas protetivas, que é um instrumento real de proteção que está ali à disposição. Nós instruímos todo o procedimento e levamos também ao conhecimento do Ministério Público e do Poder Judiciário para que aquele agressor ele seja realmente punido, se for o caso, e também que seja feita a justiça. E, além de tudo, instrumentos assim, reais e também diários que a gente vê, quando a mulher vai até a delegacia, muitas vezes nós acompanhamos essa mulher até a residência, para que a gente tire ela da situação de risco,
para que ela também busque algum pertence pessoal seu, ou então, muitas vezes, quando determinado judicialmente, para afastar aquele agressor do lar. Então, o papel da Polícia Civil é dar esse total suporte à mulher, seja qualquer horário, né, do dia ou da noite. O senhor falou em proteção, né? Realmente a Polícia Civil faz esse acolhimento. E trazendo aqui para vocês, a Polícia Civil está com um projeto quase inaugurando, né, a Sala Lilás, em parceria com o Poder Judiciário, Poder Executivo e o Poder Legislativo, também toda a rede de apoio. Essa Sala Lilás será destinada para a oitiva e o acolhimento das vítimas de violência doméstica. E é um grande marco, né, na nossa cidade, porque realmente o mais importante é acolher. Doutor, em caso de medida protetiva, se a mulher já tiver essa medida protetiva e quiser reatar com o agressor, essa medida ela automaticamente perde a validade? Isso é um mito, né? A medida protetiva ela pode ser revogada pelo juiz. Para isso, a mulher tem que comparecer ou na delegacia de polícia ou então na vara criminal, vamos dizer assim, no fórum, e noticiar que não tem mais interesse na manutenção daquelas medidas protetivas e demonstrar que não está mais em uma situação de risco. Aí sim o juiz vai revogar aquela medida protetiva, aquelas medidas protetivas decretadas. Nesse caso, se a vítima aceita o contato com o agressor, como que fica a questão do crime de descumprimento de medida protetiva? Então, essa é uma pergunta muito interessante, porque são casos que a gente verifica diariamente na delegacia. Se a vítima aceitar a aproximação do agressor, né, vamos dizer assim, ou então reatar o relacionamento, há o crime de descumprimento de medida protetiva ou não? Entende-se, em regra, né, em tese, que não há o crime de descumprimento de medida protetiva porque aquele agressor ele não teve a intenção de praticar o crime. Até porque as medidas protetivas elas visam prevenir agressões, né, prevenir violências domésticas e tirar aquela mulher da situação de risco. Uma vez que ela aceita, em regra, ela não está mais naquela situação de risco, né? Embora se verifique aí o ciclo de violência, tudo, tem que ser analisado o caso concreto. Mas tem esse entendimento que não pode ser que não configure o crime de descumprimento. Se a vítima mentir e, por vingança, ela fizer uma denúncia falsa, ela pode ser presa, doutor? Raquel, eu acho que isso é uma questão que deve ser abordada, porque a medida protetiva ela tem que ser encarada como uma medida realmente de proteção, um instrumento real. E ela não pode ser banalizada. Muitas vezes nós vemos na delegacia de polícia pessoas tentando desvirtuar a função da medida protetiva e de outros benefícios da Lei Maria da Penha. Então, sim, a mulher que noticiar, né, ou então provocar a autoridade policial relatando um crime que não ocorreu, que sabe que não é verdade, ela pode sim responder por calúnia, por falsa comunicação de crime ou de contravenção ou até por denunciação caluniosa, que tem pena máxima de até de 8 anos de reclusão. Quem descumpre medida protetiva pode pagar fiança? Essa é uma dúvida também de muitos. Depende. Por que depende? Consta na Lei Maria da Penha que, em caso de descumprimento de medida protetiva, somente a autoridade judiciária pode arbitrar fiança. Então, em sede policial, em caso de flagrante, não há que se falar na concessão de fiança pela autoridade policial. Nesses casos, o indivíduo ele vai ser levado até a delegacia, né, seja pela Polícia Militar ou pela Polícia Civil. A gente vai formalizar o auto de prisão em flagrante, vai encaminhar ele até a unidade prisional, instruir o feito encaminhando ao Poder Judiciário. Então vai ter audiência de custódia e sim o juiz vai verificar sobre a manutenção, né, da prisão do indivíduo, seja a conversão do auto da prisão em flagrante em prisão preventiva ou então em concessão de algumas medidas diversas da prisão. Mas isso vai caber ao juiz verificar. Então, concluindo, queremos deixar aqui um recado para você, né, que está ouvindo e se sente nessa situação. Queremos dizer a você que você não está sozinha, que nós estamos aqui em uma rede de apoio para te receber, te proteger e buscar os mecanismos para que você quebre o ciclo. Exatamente. A Polícia Civil ela está à disposição da mulher, de toda a população.
A própria Maria da Penha disse uma fala, né, que a violência doméstica ela não é um problema de mulheres, é um problema da comunidade. Então, toda a comunidade tem que ficar atenta. Em caso de qualquer sinal de violência doméstica, nós devemos sim fazer a denúncia, né, às autoridades policiais ou então à rede de proteção, porque nós não podemos nos calar. A título de informação e que deve ser ressaltado, no ano passado, uma colega delegada, ela foi violentamente morta pelo companheiro dela e asfixiou com um cinto. No mês passado, uma mulher recebeu 60 socos de um namorado dentro de um elevador e há exatamente uma semana um homem foi flagrado ceifando a vida de sua companheira através de marretadas. Então a gente verifica a brutalidade desses atos. São casos que ganharam mídia, mas são muitos outros casos em âmbito nacional, em âmbito mundial. Então nós precisamos estar atentos para que isso realmente, não vou falar acabe, porque a gente não sabe o que se passa na mente do ser humano, mas para que isso diminua. Então, mulheres, se atentem aos sinais, se atentem a qualquer tipo de desvio de conduta e também se atentem com quem vocês se relacionem. Vamos ficar atentos a isso e a Polícia Civil está à disposição de todas e de todas as pessoas.